Olá, bem-vindos à nossa campanha Felicidade Sem Medo. Vamos juntos desinverter o Brasil. É uma iniciativa da Associação Stop Destruição do Mundo e das faculdades trilógicas KEP e Pacheco. Hoje nós estamos trazendo aqui uma pedagoga psicanalista formada pela Sociedade de Psicanálise Integral do Dr. Norberto Kepp, ou Trilogia Analítica, que mora na Suécia, atua lá no hospital psiquiátrico, atendendo também clientes na sua clínica particular, e ela é professora da nossa faculdade, né? A Ana viveu muitos anos aqui no Brasil, formou-se pedagoga quando estava aqui, não é, Ana? Isso mesmo, Então, me formei aí. hoje nós convidamos a Ana para falar sobre essa questão da experiência dela, né, como professora da Millennium aqui em São Paulo, praticando um ensino desinvertido, um ensino terapêutico, né? Com a palavra, a nossa querida amiga Ana Lindquist. Obrigada, Ortiz. Então, eu trabalhei aí no Brasil durante desses 6 anos, né, como professora de sueco, alemão e inglês na Millennium. E foi uma experiência muito boa, muito interessante, que para quem não conhece a Millennium, é uma escola que utiliza um método terapêutico. Então, a pessoa vai lá para aprender uma língua, alemão, sueco, francês, italiano, finlandês, e a pessoa, ao mesmo tempo, faz uma espécie de terapia em sala de aula. Todos os professores têm uma formação terapêutica e são preparados para lidar com os bloqueios dos alunos. Então, o aluno talvez tenha muito medo de falar, às vezes a pessoa tem muito conhecimento, consegue escrever, consegue ler, mas na hora de falar não consegue. Então, não é bem falta de conhecimento, mas aí já entra uma outra questão que nós trabalhamos muito, que são as emoções da pessoa. Então, na aula, nós trabalhamos com textos terapêuticos, que fala sobre psicanálise, sobre educação, sobre sociologia, filosofia, metafísica, artes, e muitos conceitos sobre psicopatologia também. E a pessoa vai se interessando muito pelos assuntos, né, que são assuntos muito interessantes, e até acaba esquecendo o medo que tem de falar, né, muitas vezes. Ao mesmo tempo, também vai se conscientizando das questões internas, que muitas vezes são questões inconscientizadas, que a pedagogia tradicional não trata essas questões, né? Professora Ana, qual que é a diferença básica entre o processo terapêutico de ensino, né, desinvertido de ensino, e o processo comum, né, usado normalmente? Preparei esse gráfico aqui, né? Que é um gráfico do Norberto Kepp, que é o fundador desse método terapêutico utilizado no Trilogy Institute. Então, mostra aqui que, geralmente, no ensino, a finalidade é o conhecimento, uma coisa mais intelectual, a pessoa que vai numa faculdade, eles vão passando muitos conteúdos, a pessoa precisa ler aquilo, muitas vezes é uma questão de mais de decorar esse conhecimento. Então, fica uma coisa incompleta. No processo terapêutico, a finalidade não é só conhecimento, mas é a sanidade psíquica da pessoa.
Então, a orientação não é só intelectual, de aprendizado, mas a orientação tem o foco na conscientização, no conhecimento e também o sentimento. No processo educacional tradicional, tem um foco de colocar a pessoa numa conduta social adequada. E no processo terapêutico, tem o foco na conduta inconscientizada. Então, a pessoa não é só aquilo que ela mostra, ela também tem várias questões internas profundas que são tratadas. E por que é importante tratar dessas questões inconscientizadas, né? Porque o conhecimento é muito ligado a sentimento. Professora, a senhora, aqui nós temos uma equipe grande, né, internacional. Nós temos você que é sueca, temos professores da Finlândia, temos o Richard Jones do Canadá, Fabrício Bigliotti da Itália. Então aqui ensina-se 9 idiomas, incluindo o chinês, né? Agora, quais eram as línguas que você ensinava quando estava aqui no Brasil? Ensina. Eu, eu ensinava inglês, alemão e sueco, essas 3 línguas. Trilingue. Você aprendeu mais alguma língua fora isso? Você fala português muito Né? bem, né? É isso. Depois desses 6 anos, né, no Brasil, aprendi também português. Você acha que adianta, por exemplo, a pessoa ficar só estudando gramática, assim, regra de acentuação, regra disso? Não é um processo difícil de aprender assim? Ah, com certeza, que a pessoa aprende mais pelo geral, né? Nós podemos olhar, por exemplo, uma criança, quando aprende, vai tendo contato com a língua inteira. Depois vai pegando também a gramática, mas é um processo do geral para o particular, né? Não o contrário. E o que a senhora notou que acontecia com os alunos quando, depois de um tempo nesse método de aprendizagem? Inclusive, foi feita uma pesquisa na época entre os alunos para ver quais benefícios que eles sentiram estudando com esse método. E 86% falaram que melhoraram na saúde, 82% melhoraram na fluência, 78% melhoraram na confiança ao falar e 71% melhoraram profissionalmente. Então, como que é possível isso? A pessoa vem estudar uma língua e melhora em todos esses aspectos. Ela faz uma espécie de terapia em sala de aula, tendo contato com a própria psicopatologia. O que é psicopatologia, né? Vem da palavra psique, que significa alma, patologia, né? Patos, quer dizer doença, e logos, saber. Então, é o conhecimento, o saber sobre a doença da alma. Então, essa conscientização muito importante para para a nossa saúde e para o nosso desenvolvimento profissional, para os nossos relacionamentos, para tudo, inclusive para a aprendizagem da língua, né? Uma psicopatologia básica do ser humano é a resistência em relação ao bem. Isso é um conceito talvez novo para várias pessoas que não conhecem, né, a psicanálise integral, não conhecem o Trilogy Institute, mas o ser humano tem uma grande resistência em relação ao bem, rejeita geralmente aquilo que é melhor para ele ou para ela.
Então, todo ser humano nasceu com capacidade de aprender. O que atrapalha a pessoa são as más intenções, que bloqueiam o conhecimento. Então, o Sócrates, né, o filósofo Sócrates, ele falava que a pessoa precisava conhecer para ter virtude. Aí o Kepp já explica ao contrário. Ele mostra, não. Tem várias pessoas que conhecem muita coisa, mas por isso não é uma garantia de ter uma virtude, de ter uma conduta boa. É o contrário. Ele mostra que a pessoa, para conhecer, precisa ter muita virtude, precisa ter amor na base, que a pessoa só aprende, inclusive, aquilo que ela gosta, aquilo que ela ama. Se ela gosta da língua, se ela gosta do professor, claro que vai ter mais facilidade de aprender, né? E o contrário também é válido. Se a pessoa tem muitos sentimentos, muitas emoções negativas, muita psicopatologia, ela vai bloquear, vai se bloqueando para aquele conhecimento. Então, vamos ver aqui o que o Kepp escreve no livro O Homem Universal. De início, o conhecimento acontece através do sentimento, conforme a aceitação do indivíduo a respeito do que é bom, belo e real. Somente a partir daí é que chega o intelecto, para que haja entendimento, que inclusive pode ser obstaculizado pelas más intenções. Estou mostrando que muito antes de conhecer, a pessoa aceita ou não o que percebe, para depois então passar a compreendê-lo. Pois só chegará ao intelecto o que permitir fluir da mente, existindo anteriormente ao conhecimento. Aqui no livro A Libertação pelo Conhecimento, também está escrito: existe algo anterior ao conhecimento, que o está corrompendo na base. E a isto podemos denominar de más intenções inconscientizadas, que destroem o pensamento em sua origem. E esse fato tem que ser conscientizado para que o problema seja sanado. Aí tem uma coisa interessante, né, que em sueco tem a palavra dum. Geralmente as palavras, né, a linguagem mostra muito, né, a origem etimológica das palavras, o significado das palavras, mostra muito sobre o nosso interior também. Então temos essa palavra dum, que significa maldoso e também significa burro. Então mostra essa ligação, né, que tem entre as nossas emoções e o nosso conhecimento do mundo Quer dizer e que das todo coisas. sujeito mau acaba sendo burro e a pessoa boa fica inteligente, não é isso? Isso mesmo. Depois tem, claro, né? Pode ter pessoas psicopatas, assim, paranoicas, que têm aquele conhecimento intelectual, mas aquela sabedoria, uma coisa mais profunda, né? De conhecimento verdadeiro, aí não tem. Então, professora Ana, depois que a senhora saiu do Brasil, foi para a Suécia, está trabalhando no hospital psiquiátrico, não é? Atendendo pessoas lá. O que a senhora tem a contar sobre isso, sobre essa experiência? É muito interessante, né? Porque eu estou lá no departamento psiquiátrico de um hospital, né? Aqui na Suécia. E esse método terapêutico tem resultados muito bons também com esses pacientes da psiquiatria, né? Vou dar um exemplo. Por exemplo, uma pessoa veio
e ela tinha fobia a facas. Então, ela não conseguia tocar facas, nem ver facas perto, e tinha que esconder todas as facas lá do apartamento dela, porque vinha ideias, cada vez que ela via uma faca, vinha ideias na cabeça dela de esfaquear a mãe dela. Então, primeiro, ela fez um tratamento com a linha cognitiva comportamental. Aí eles têm essa ideia que a pessoa tem que ser, tem que, tem que expor a pessoa aquilo que ela mais teme. Então, se ela tem medo de facas, então tem que segurar uma faca na mão, tem que colocar uma faca na cama, tem que colocar uma faca na mesa, tem que colocar facas em todo lugar, tem que segurar a faca na mão, ligando para a mãe, assistir filmes onde pessoas são esfaqueadas, esse tipo de tratamento, né? Então, eu fiquei observando aquilo, depois de um tempo, eu assumi essa paciente, ela virou minha paciente, e aí eu não trabalho com essa linha, né? Eu trabalho com a linha que é piana, então eu perguntei para ela a que ela associava a conduta. Aí eu perguntei para ela a que ela associava a mãe. Aí ela falou bondade, o afeto, uma coisa boa na vida dela. Aí eu só perguntei, mas percebe que está atacando isso na sua vida? Não só na sua mãe, mas na sua própria vida. Faz esse ataque a esse bem. E ela ficou muito impressionada com aquilo, né? Que ela nunca tinha imaginado que ela era inimiga do bem, na própria vida, inclusive. Aí ela começou a perceber, poxa, mas ela não tratava o marido muito bem, não tratava os amigos muito bem, ela fumava, o que estragava a saúde dela. Então começou aquele processo de interiorização, né? Um trabalho mais profundo, onde a pessoa percebe a causa dos problemas, né? Que eu acho isso muito importante para terapeutas que não conhecem esse método, que é piano, o método dialético de interiorização, né? Que trabalha com associações e conscientizando, né, as questões psicopatológicas mais profundas, que eu recomendo aos terapeutas que se informam melhor desse método, porque é de muito auxílio, inclusive lá no hospital a gente vê, a gente sempre faz, inclusive lá no hospital a gente sempre dá um, um formulário onde a pessoa vai preencher, e que mostra o nível de ansiedade da pessoa, mostra o nível de pânico, de depressão, etc. E isso é entregue à pessoa a primeira sessão e depois no final do tratamento, na última sessão. E dá para perceber melhoras impressionantes utilizando esse método. Inclusive lá, geralmente tem uns 30 minutos de análise, depois tem também tempo de trabalhar com leitura, uns 15 minutos de leitura, aí também trabalho com esses textos trilógicos, terapêuticos, para ajudar mais ainda nessa conscientização, e tem resultados muito bacanas. É um método que todo terapeuta deveria conhecer, que ajuda bastante. Muito bacana, professora Ana. Olha, é um trabalho muito bonito, hein? Ensinou aqui no Brasil alemão, sueco, inglês, português,
Você já podia até ensinar português para estrangeiros, ensinou também, né? E agora está na Suécia, também levando esse conhecimento, essa terapia, né? É um trabalho muito bonito. Então, muito obrigado pela sua participação no nosso programa e estamos deixando aí o contato, né, para as pessoas que quiserem se informar melhor. Estão aí na nossa descrição do vídeo, né? E muito agradecido. Você quer falar mais alguma coisa antes de terminarmos? Eu gostaria só de agradecer, né, pelo todo conhecimento que eu recebi, né, durante todos esses anos em contato com a psicanálise integral, né, com esses conteúdos profundos, bonitos. Eu me Eu lembro quando agradeço. eu a conheci no Brasil que você queria ser médica, né? E eu falei, olha, você vai ser uma médica de almas, né? Se você se dedicar a esse estudo. E você está sendo mesmo, né? Então, muito obrigado. Muito obrigado por tudo. E até uma próxima, então. Tá bom, então. Até a próxima. Tchau. Obrigada.